esse início que fala de linha poligonal, né? Essa polígono é côncavo, toda essa parte mais teórica eu vou deixar para vocês lerem ali, né? Vamos aos polígonos convexos em si. Então, primeiro os elementos, né, do nosso polígono. Então, os nossos elementos que a gente tem aí vão ser inicialmente os nossos vértices, né? Que a gente representa pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui eu poderia dizer os vértices A, B, C, D e E, né? Nesse meu caso. Eu tenho os lados também, né? Que são os segmentos que unem esses vértices. Então, o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA, ou AE, como preferirem chamar, tá? Além dos lados e dos vértices, eu tenho que ainda, eu tenho as diagonais. O que são as diagonais? São os segmentos que unem dois vértices não consecutivos, tá? Ou seja, por exemplo, o A. O A, ele não pode ir para o B e nem para o E, para tentar achar uma diagonal. Por quê? Porque tanto B quanto E são vértices consecutivos dele, né? Estão no mesmo lado que ele. Então, as diagonais aqui poderiam ser determinadas por AD e AC, né? Da mesma maneira, o E, né? EC e EB. O D, DA eu não vou contar, porque eu já contei, né? Então, apenas o DB, ok? Então, diagonal é sempre o segmento, né, que une dois vértices não consecutivos. Temos também o que chamamos de ângulos internos, né? São os ângulos formados por dois lados adjacentes, aí, ó, né? Então, dois lados adjacentes, eles sempre têm, né, o vértice em comum, eles sempre vão formar um ângulo. E esse cara é chamado de ângulo interno do meu polígono, né? Já juntinho com cada um desses ângulos internos, a gente tem o ângulo externo, né? Que é dado, misericórdia, minha projeção aqui ficou maravilhosa, que é dado, né? Pela angulação do lado com a projeção do lado adjacente. Então, esse cara é o ângulo interno e esse cara é o ângulo externo. Então, eu projeto qualquer um dos lados. Eu optei por projetar esse, poderia projetar para cá também, não tem problema nenhum, né? Mas, ângulo externo é o ângulo formado entre um lado e a projeção do lado adjacente a ele. Bom? Lembrar sempre aqui, não esquecer que o ângulo interno e o ângulo externo de qualquer polígono são suplementares. Então, a sua soma dá 180 graus. Tá? Um ângulo interno e o seu ângulo externo de qualquer polígono convexo, eles são suplementares. Tá? Lógico que você não vai somar, né? Vai dizer que o ângulo interno do E é suplementar com o ângulo externo do D. Só se esse polígono for regular. Aí é verdade. Senão, não, tá? Então, cada polígono interno com o seu externo. Vai? Lembrar que eles são suplementares. Ok? Não esqueçam, né? Dessa informação aí. A nomenclatura dos nossos polígonos. Então, o que significa polígonos, né? Poli e gonos. Poli, muitos. Gonos, ângulos. Então, polígonos são muitos ângulos, certo? E como que a gente vai escrever cada um deles? Por exemplo, por que eu falo triângulo? Né? Ah, professor, tem 3 lados. Na realidade, não. É porque tem 3 ângulos. Ou quadrado, ou melhor, quadrado não, porque limita muito. Quadrilátero, né? O quadrilátero é um caso, assim, atípico, que em vez de a gente falar quadriângulo, então, a gente fala quadrilátero, né? 4 lados, mas 4 ângulos também. Né? É correspondente à quantidade de ângulos internos e de lados de um polígono convexo é sempre coincidente. Né? Se eu digo que um polígono tem 5 lados, então ele tem 5 ângulos. Se ele tem 7 lados, ele tem 7 ângulos. É sempre correspondente. Tá? Então, né, dali em diante é a mesma coisa. A partir dos quadriláteros, né, o pentágono, 5 ângulos, hexágono, 6 ângulos, heptágono, 7 ângulos, octógono, eneágono, decágono, né? E assim por diante. Os principais que vocês têm que saber na ponta da língua. Todos esses que eu já falei, né? Até o decágono. Aí o que vai aparecer para vocês também bastante é o dodecágono, que é o de 12 lados, e o icoságono, que é o de 20 lados, né? Vocês têm lá na página 287, desde a nomenclatura, né? Do polígono de 3 lados até o 20, todos eles ali, certo? Mas os mais cobrados é do 3 ao 10, o 12 e o 20. Esses caras vão cair,
e você tem que ter a nomenclatura deles na ponta da língua, né? Dado um heptágono, encontra o número de diagonais. Aí a criatura não sabe porque não lembra o que é um heptágono, né? Um polígono de 7 lados, carta ele forma de diagonais e bora lá, tá? Então, na ponta da língua, né? Pelo menos do 3 ao 10, o 12 e o 20. Pelo menos esses aí. Se souber a tabela inteira, melhor ainda, tá? E daí ele vem falar para nós, né, do teorema dos ângulos internos de um triângulo. Então, o que a gente tem, né, no triângulo, deixa eu desenhar um aqui só para a gente conseguir conversar sobre ele. Então, dado um triângulo ABC, por exemplo. Né? Dado um triângulo ABC. O nosso triângulo... Quantas diagonais tem um triângulo? Quantas diagonais tem um triângulo? Nenhuma, né? Lembre-se, o triângulo é um polígono que não possui diagonais. Tá? Não existe um vértice que não seja adjacente ao A, ao B ou ao C para traçar uma diagonal. Todos eles são consecutivos aqui, ó. Então, eu não consigo traçar. O número de diagonais do triângulo é 0. Tá? Pelo amor de Deus, nada de me dizer que tem como traçar esse negócio aí. Os nossos ângulos internos, A, B e C. O que o teorema, né, diz sobre os ângulos internos do triângulo? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Né? Então, A mais B mais C é sempre igual a 180 graus. Isso é sempre verdade. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Tá? Além disso, a gente tem... Vou ter que mexer aqui no desenho, senão não vou conseguir fazer. Para qual fazer, eu vou continuar. Além disso, a gente tem o teorema do ângulo externo do nosso triângulo. Vou colocar aqui. Então, projetando o lado aqui para achar o externo do A, né? Então, o ângulo externo aqui, ó. Então, nós teríamos aqui o ângulo interno de A. Vou colocar assim, A interno. E aqui o A externo, né? Aqui teríamos o B interno. E aqui o C interno. E os seus externos estariam por ali. O que eu vou fazer com A é válido para os outros dois também, né? O ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes a ele. Quem que é o adjacente a este? É o próprio interno dele, o Azinho ali, né? Adjacente é ter um lado em comum, no caso do ângulo, né? Para ser adjacente, o ângulo tem que ter um lado em comum. Então, esse cara é adjacente desse. Quem não é adjacente a ele? O B e o C. Ah, professora, olha aqui, ó. Esse lado é comum? Não, eles têm que estar grudadinho aqui, ó. Tá? Não um aqui, lá em cima. Nada a ver, tá? Então, o ângulo externo, eu vou fazer para o A, mas como eu falei, qualquer um deles é válido. O ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes a ele. Então, o externo de A é igual ao B mais C. O externo de B é igual a A mais C. O externo de C é igual a A mais B. Tá? Então, sempre dessa maneira aí. Ok? Esse é o teorema do ângulo externo. É bem válido lembrar ele, porque ele nos auxilia em algumas questões, tá? Para a gente não ficar batendo as orelhinhas lá. Tá? E a soma dos ângulos internos, né, para qualquer polígono convexo. Então, como que eu faço soma dos ângulos internos? Como é que eu faço para somar, para saber a soma de todos os ângulos internos de um polígono convexo qualquer, tá? Sem eu necessariamente precisar saber qual é o valor de cada um, né? Sem eu precisar saber assim, esse vale tanto, aquele vale tal, esse vale assim. Eu só quero saber a soma, né? Como que eu faço para descobrir o valor da soma de todos os ângulos internos de um polígono qualquer? A soma dos ângulos internos, nós vamos representar assim, ó, S de I, tá? E ela vai ser igual a N menos 2 vezes 180. Por quê? Tá? Por que é igual a N menos 2 vezes 180? Porque dentro de qualquer polígono sempre cabem N menos 2 triângulos. Tá? Por exemplo, o quadrado. Quantos triângulos vocês conseguem desenhar dentro do quadrado? 2. Ou seja, 4 menos 2, 2. Tá?
quantos triângulos vocês conseguem desenhar dentro do pentágono? Né? Dentro do pentágono, a gente consegue desenhar 3 triângulos. Se é um pentágono, ele é 5. Então, 5 menos 2, né? 3 triângulos. O hexágono, o heptágono é assim por diante. É sempre válido isso daí, tá? E por que vezes 180? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Por exemplo, no quadrilátero, se eu consigo ter 2 triângulos lá dentro, então a soma dos ângulos internos do quadrilátero vai ser igual a 2 vezes a soma dos ângulos internos do triângulo. Ou seja, vai ser 360. Do pentágono, né, vai ser 3 vezes a soma dos ângulos internos do triângulo, porque cabem 3 lá. E para todos os polígonos vai ser assim. Por isso, n menos 2 vezes 180. Bom? Então, para qualquer polígono, a gente sempre vai fazer essa soma aí. Beleza? A soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos é a mais difícil. Tá? Vamos colocar aqui. Soma dos ângulos externos. E um polígono convexo, né? A gente vai representar por SE. A soma dos ângulos externos do polígono convexo é sempre 360 graus. Tá? Então, a soma é sempre 360. Não interessa qual polígono estou trabalhando. Vai sempre dar 360 graus. Tá? Para quem tiver curiosidade de ver a demonstração, tem ali para vocês. Beleza? Vamos adiante. Quantidade de diagonais. Né? Vou colocar como número de diagonais. Como é que eu faço para achar a quantidade de diagonais que tem, né, num polígono? A gente vai fazer assim. Vamos pegar esse aqui ó, como exemplo, já que o triângulo não dá, né? Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos pegar o D, tá? Quantos vértices servem, né, nesse... quantos lados aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono. Quantos vértices nesse pentágono, né, a partir do D aqui, servem para traçar diagonais? Serve o B e serve o A. Né? A partir do D, serve o B e serve o A. Tá? Quantos não servem? Não serve o C, não serve o E e não serve ele mesmo, né? Porque afinal ele também é vértice. Tá? Ou seja, dos N vértices que eu tenho, 3 não prestam para mim traçar diagonal. Então, dos N vértices que eu tenho, 3 não prestam para mim traçar diagonal. Eu mesma, né? Eu mesma vértice, e os 2 adjacentes a mim. Tá? Nós 3 não podemos traçar diagonal. Então, somente os outros lá. Isso vai acontecer para o vértice D, para o vértice C, o B, o A e o E. Ou seja, esse fato, né, do N menos 3 vai acontecer para todos os vértices. Quantos? N. Então, o N menos 3 vai acontecer N vezes. Né? Para cada um dos vértices é o mesmo pensamento. Só que daí tem um problema. Quando eu contei o D aqui, né, quando eu fiz isso daqui para o D, eu contei a diagonal DA e DB. Quando eu fiz para o C, eu contei CA e CE. Ok? Quando eu fiz para o B, eu contei BE e BD. Opa! Mas eu já tinha contado a diagonal assim, ó, DB. BD é a mesma diagonal. Contei dobrado. Quando eu for no A, AC, AD. Contei dobrado de novo. Ou seja, quando eu faço isso daqui para todos os vértices, eu acabo contando em dobro o número de diagonais. Como que eu faço para tirar o dobro? Eu divido por 2. Tá? Então, assim, para quem conseguir entender essa lógica da montagem da equação, né, da fórmula, não precisa decorar. É só lembrar dessa jogada na hora da questão. Né? Quem não consegue, é muita coisa, então decore. Tá? Decore o número de, como que calcula o número de diagonais, porque vai aparecer isso daqui para você. Bom? Então, n vezes n menos 3 divididos por 2 dá o número de diagonais de qualquer polígono convexo para nós, com exceção do triângulo. Do triângulo também dá, né? 3 menos 3 é 0, 3 vezes 0 é 0, 0 divididos por 2 é 0, não tem diagonal. Tá bom? No caso dos polígonos regulares, vamos lembrar aí o que são polígonos regulares. Né? Polígonos regulares são aqueles
que todos os lados têm mesma medida, então são equiláteros, né? E todos os ângulos têm mesma medida, então são equiângulos. Então, um polígono regular, ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Tá? Quem são esses caras? O triângulo equilátero, apesar de ele levar o nome de triângulo equilátero, mas ele é um polígono regular. Né, mano? Nós poderíamos dizer o triângulo regular, tá? Estamos falando do equilátero. O quadrado, né? Ele tem todos os lados a mesma medida e todos os ângulos também, né? O pentágono regular, o hexágono regular, a partir daqui todos vão levar o seu nome e a palavra regular junto. Quando aparecer isso, né, quando eu afirmar que o polígono é regular, eu estou dizendo todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida. Mas se todos os ângulos têm a mesma medida, será que eu não consigo calcular a medida desses ângulos internos? Consigo, né? Como? Se eu souber a soma de todos eles, é só eu dividir pela quantidade que tem. Por exemplo, o quadrado. Né? Qual é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero? 360. No caso do quadrado, ele é regular. Então, seria 360 divididos por 4. Né? Quadrado, 4 lados. 360 divididos por 4, 90. Opa, fechou? Né? O triângulo equilátero, soma dos ângulos internos, 180. Dividido por 3, 60. Né? O pentágono regular, qual é a soma dos ângulos internos do pentágono regular? Ah, não sei, professora. Se você não sabe, é só você calcular pela fórmula que a gente acabou de ver aqui em cima. N menos 2 vezes 180 graus divididos por N. Tá? Então, para a gente achar o ângulo, quanto vale cada ângulo interno de um polígono regular, é só a gente fazer N menos 2 vezes 180 dividido por N. É pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de ângulos que tem. Né? E, lembrando que eu falei, os vértices, né, o número de vértices corresponde ao número de lados. E o número de ângulos internos, né, ou externos, também coincide, né, também corresponde a esse número. Então, esse N, né, a gente representa ele como o número de lados, tá? Então, esse N ele é representado como o número de lados. Mas o número de vértices e o número de ângulos internos ou externos é na mesma quantidade. Tá? A mesma quantidade de número de lados. Para o ângulo externo, é a mesma coisa. O ângulo externo ele vai ser a soma dos externos. O ângulo externo vai ser dado pela soma dos ângulos externos dividido pela quantidade que tem. Né? Como a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus, então a gente vai ter 360 dividido pela quantidade que tem. Por exemplo, no triângulo, né, equilátero, a gente teria 360 divididos por 3, 120 cada um. No quadrado, né, 360 divididos por 4, 90 cada um. No pentágono, 360 divididos por 5. E vai ser sempre assim. É sempre 360 dividido pela quantidade de lados que tem, né? Então, é bem direto para a gente calcular ali. Ok? Deixa eu tirar uma fotinho para vocês. Eu vou comentar sobre as diagonais ali que passam pelo centro. Tá bom? E ainda dentro dos polígonos regulares, né? Oita. Maninho. Ainda dentro dos polígonos regulares, a gente vai ter a situação das diagonais que passam pelo centro desse polígono. Tá? Como assim centro, professor? É que a gente tem a situação de que todo polígono regular ele é inscritível em uma circunferência. Tá? Então, todo polígono regular é inscritível em uma circunferência. E daí a gente admite o seguinte, que o centro dessa circunferência é também centro do polígono. Tá? Então, por exemplo, lá, vou colocar aqui, olha que lindo. Ó, vamos colocar assim. Assim. Vou desenhar aqui, vocês vão fingir que é regular, tá? Ó, viu? Regular. Esse aqui é o centro do meu hexágono regular. Bom, finjam, pelo amor de Deus, que esse negócio é regular.
Esse centro da circunferência é o centro do hexágono regular. Existem diagonais aqui, né, que elas passam pelo centro, e existem as que não passam. Por exemplo, esta diagonal aqui, ó, passa pelo centro? Sim, passa pelo centro. Essa daqui é diagonal também, eu acabei de traçar aqui, ó, é. Essa daqui que eu vou traçar agora é diagonal também? É, mas elas passam pelo centro? Não. Tá? São diagonais, porém não passam pelo centro. A mesma coisa eu consigo fazer para os outros vértices. Tá? E como que eu calculo, né, sem precisar desenhar uma por uma, como que eu calculo quantas passam pelo centro? Né? Tem alguns problemas que acabam trazendo isso, parece estranho, mas tem, né? A quantidade de diagonais que passam pelo centro ou a quantidade de diagonais que não passam pelo centro, né? Tem uma jogada já de início. Se o número de lados em um polígono qualquer, se o número de lados for um número par, então se n é par, a gente consegue calcular o número de diagonais que passam pelo centro. Tá? Número de diagonais que passam pelo centro. E esse número é dado por n sobre 2. Tá? Então, se n é par, esse está lá para vocês no finalzinho da página 288. Tá? Se n é par, então existem diagonais que passam pelo centro, e o número dessas diagonais, né, é n dado por n sobre 2. Por exemplo, no caso do hexágono regular, se ele tem 6 lados, 6 é par, 6 dividido por 2, 3 diagonais passam pelo centro. Né? Claro que no hexágono ficaria até fácil a gente olhar, né? É só você desenhar o hexágono e tentar imaginar ali, já acha as 3. O problema é se o cara coloca aí um hipozágono, por exemplo, 20 lados, você vai desenhar as 10 diagonal que tem, que passa pelo centro, né? Chegou na 5, eu tô perdido, já nem sabe o que tá fazendo maravilha. Então, é legal saber isso daí para polígonos que tem um número maior de lados, né? E se o n for ímpar, tá? Então, por exemplo, o pentágono, o heptágono, né? O eneágono, esses caras não vão ter diagonais que passam pelo centro. Então, se o n é ímpar, tá? Não tem, olha as abreviações, diagonais que passam pelo centro. Se o n é ímpar, não tem diagonais que passam pelo centro. Né? Então, mesmo o polígono sendo regular, não vai existir uma diagonal que passe pelo centro desse polígono, né? Pelo centro da circunferência ao qual ele está inscrito. Ok? Então, bem legal lembrar disso daí. Tá bom? Feito isso, fechamos, né? E vamos aos exercícios. Ó, temos 15 minutos. Dá para fazer alguma coisa do exercício já. Vou apagar aqui e a gente já começa. Nem olhei no chat lá, mas acho que não tem dúvida, né? Se tiver, manda aí, pessoal. Aqui para saber, então, quantas diagonais que não passam pelo centro, é só fazer esse n vezes n menos 3 dividido por 2, menos n sobre 2. Isso, a Ana falou aqui, ó, eu tinha até esquecido de comentar, talvez seja dúvida de mais gente, né? Como que eu faço para calcular o número de diagonais que não passam pelo centro, né? Você vai calcular o número total de diagonais, né? N vezes n menos 3 divididos por 2, tá? E subtrair disso as que passam, que é n sobre 2. Tá? Então, não tem uma fórmula para a gente dizer assim, é só aplicar aqui que vai dar certo. Para descobrir quantas diagonais não passam pelo centro, né, vai fazer o número total de diagonais menos as que passam pelo centro. Beleza? Os nossos exercícios. Exercício. Número 1. Né? Eu fico me abobando com esses números em inglês, aí eu não quero me ensinar. Número 1. Ao somar o número de diagonais e o número de lados de um dodecágono, obtém-se. Se é um dodecágono, então ele tem 12 lados. Vamos calcular o número de diagonais para poder somar. O número de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2, certo? N vezes n menos 3 dividido por 2. O nosso n é 12, então 12, tá? A
Aqui dá para dividir, né? 12 por 2, 6. 12 menos 3, então, vezes 9. 6 vezes 9, 54. Se o número de diagonais é 54, né? E o número de lados é 12, e ele quer a soma, então ele quer 54 mais 12. E 54 mais 12 é 66. Alternativa A. Joinha? É direto, né? Só aplicar a fórmula de diagonais. Número 2. Um porta-retratos tem a forma de um octógono regular, conforme a imagem a seguir. Octógono, 8 lados. Então, já tem, se é regular, já tem que lembrar. 8 lados de mesma medida e 8 ângulos de mesma medida. Primeira coisa, leu, tem que vir na cabeça. A medida de cada ângulo interno desse octógono é. Se ele é regular, eu posso aplicar aquela formulazinha, né? A soma de todos eles dividido pela quantidade que tem. Então, octógono, 8. N menos 2 vezes 180. Isso vai dar a minha soma de todos os ângulos internos. Se eu dividir pela quantidade que tem, por 8, vai dar a medida de cada um. 8 menos 2, 6. Aqui fica opcional, né? Se quiser simplificar, quiser fazer em cima primeiro, depois lá, tanto faz. Olha, dá para simplificar? Dá, né? 2 vezes 8, 16. Não, dá para simplificar, não vai fazer direto. Deixa eu fazer diferente. Não, fica complicando a minha vida aí. Fico batendo as orelhas. 6 por 8 dá. 3, 4. Esse dá, né? Ai, meu nariz. Tá. Ângulo interno. Vou colocar do ladinho. 180 por 4. 4 vezes 6, 18. Vai ficar 3 vezes 60. Hã? Não, 424, o que eu tô bloqueando? Meu Deus do céu! Olha o estado de burrice da pessoa. 4 vezes 4, 16, 45, né? 4 vezes 4, vezes 4 e 5, 20, vai 2, 4, 4, 16 e 2, 18. Agora fechou. E 3 vezes 45, 3, 5, 15, vai 1, 3, 4, 12 e 1, 13. Então, cada ângulo interno do octógono regular mede 135 graus. Letra D. Ok? Exercício número 2. Exercício número 3. Esse já tem que pensar um pouquinho mais. Exercício número 3 é assim: num quadrilátero x, y, z, w. Sei lá, vou desenhar um quadrilátero aleatório. É assim. Me deu vontade. X. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. X, Y, Z, W. As medidas dos ângulos internos Z e W são, respectivamente, o Z mede 128 graus, o meu aqui não ficou de acordo. Vou ter que trocar para os vértices. Vou começar com o X lá em cima, daí o Z cai aqui para o maior. Então vai ficar totalmente fora da escala, não um pouco só. X, Y, Z e W. Agora já está mais de acordo. Aqui é 128 graus e o nosso W é 76. Ele diz assim: se as bissetrizes dos ângulos internos x e y cortam-se no ponto O, vamos supor que aqui é a bissetriz do x e aqui é a bissetriz do y. Então, aqui está o ponto O. Vamos pensar assim: se isso aqui é a bissetriz, né? Então, ela divide o ângulo em dois novos de mesma medida. Vou dizer que o tamanho deles, né? A medida deles é xzinho e aqui a medida deles é yzinho. Né? Dividir o yzão em dois yzinhos, certo?
Pode-se afirmar corretamente que a medida do ângulo XOY é igual a, ó, XOY. Chapéu lá está no O. Então, é esse ângulo aqui, ó, que eu quero. Tá? Esse ângulozinho ali que eu quero. O XOY. Certo? O que eu vou ter que fazer? Não sei, vou sentar e vou chorar. Vou ter que analisar o desenho, né? Vou ter que trabalhar com o que eu tenho. Perceba assim, XOY está dentro de um triângulo, concorda? E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Ou seja, se eu descobrir quanto vale x mais y, eu consigo descobrir quanto vale o ângulo que ele está me pedindo. Como eu vou descobrir? Eu vou olhar para o quadrilátero, galera. Concordam comigo que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360 graus? Ou seja, 76, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, né? 76 mais 128, mais, lá vou ter que chamar de 2x, né? É o xzinho mais o xzinho. E a mesma coisa lá, ó, é yzinho mais yzinho. Isso é igual a 360 graus, né? É um quadrilátero, então a soma tem que dar 360, certo? Aqui nós podemos pegar esses dois carinhas e colocar o 2 em evidência, ó. 2 que multiplica x mais y, tá? E esse 128 por 76, soma e leva para lá, ó. 360, tá somando, vai subtraindo, né? Então, vai para lá menos. 8 com 6, 14, vai 1, 7 com 2, 9, e 1, 10, vai 1, dá 2, 204, confira se é isso aí. Acho que é. 8 mais 6, 14, vai 1, 3 mais 7, 10, vai 1, acho que é. X mais Y vai subtrair 360 de 204, e daí esse 2 que está multiplicando, pode levar ele para lá, dividindo, certo? 204 para 396, né? 96. Mais 60 de lá, então, 156. Dividido por 2. Então, x mais y é igual a 156 divididos por 2. 7. 8. Então, a soma de x com y é igual a 78 graus. Certo? Vai substituir aqui, ó. Então, x, o, y vai ser igual a 180 menos a soma desses dois caras aí. Menos 78 graus. Qual é o valor, né, desse ângulo? 102. Que é a nossa alternativa, pelo amor de Deus, de que tem. Letra D. 102 graus, letra D. Ok? Então, só trabalhou com soma de ângulos internos, né? Mexeu com triângulo e com quadrilátero, mas tudo vai dar... Essa questão é tipicamente de interpretação, né? As propriedades a serem aplicadas não são difíceis. O problema é a interpretação. Interpretou errado, desenhou alguma coisa errada, acabou, tá? Já era, não vai ter como resolver. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a questão número 3. A questão número 4 dá tempo de nós fazer, tá? Porque ela é só ler. Questão número 4 diz assim, um artista, ó, vou só ler, pra vocês verem, vocês vão fazer sozinho. Um artista utilizou uma caixa cúbica transparente para a confecção de sua obra, que consistiu em construir um polígono IMNKPQ no formato de um hexágono regular, essa informação é importante, disposto no interior da caixa. Hexágono regular que está lá dentro. Os vértices desse polígono estão situados em pontos médios de arestas da caixa. Um esboço de sua obra pode ser visto na figura. Considerando as diagonais do hexágono, distintas de IK, quantas têm o mesmo comprimento de K? Se vocês olharem lá, ó, hexágono regular. O hexágono regular ele é inscrito em uma circunferência. Então, tem diagonais que passam pelo seu centro, né? N é par. Se vocês perceberem, IK é uma dessas diagonais, né? IK é uma diagonal que passa pelo centro do hexágono. Quantas outras, além dela, tem que passam pelo centro também? Mais duas, né? A PM e a QN, essas duas.
Quais diagonais vocês acham que vão ter o mesmo tamanho de IK? Essas duas, tá? As diagonais, por exemplo, a IN, IP, né? Essas que não passam pelo centro, elas vão ser menores. Elas não vão ter a mesma medida, tá? Professora, como é que se sabe, né, que todas as que passam pelo centro têm a mesma medida? Porque elas são o diâmetro da circunferência, tá? Que está, ao qual o hexágono está inscrito. Ou seja, quantas que tem? Letra B, 2. Bom, só assinalar a letra B. E aí, essa não precisa nem fazer conta, né? É só pensar. As diagonais que IK passam pelo centro, quantas outras, as que passam pelo centro têm a mesma medida, quantas outras passam? 2. Então, assinalar. Beleza? A questão número 5, né? E a questão número 6, elas não são difíceis, tá? Elas são dá um pouquinho de trabalho, não vou vencer fazer agora. Mas elas não são difíceis, certo? É bem tranquilinho para fazer. A 5 vai trabalhar apenas, né, com a questão de soma de ângulo interno e externo, bem direto, só aplica a fórmula. E a número 6, né, a da estrelinha, essa questão eu já cansei de resolver ela, né? De tanto que ela aparece. A dica que ele coloca ali, né? Use o resultado do ângulo externo de um triângulo. Ela é bem especial, essa dica. É bem por aí que você resolve, tá? Quando vocês pegarem lá na pontinha, vocês têm a estrela, vocês vão ter a estrela lá, assim. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Se vocês conseguirem achar esse ângulo e esse aqui, né? Você consegue trabalhar com o fato da soma de ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, né? 180 menos esses dois dá o que vocês querem. Aí vocês têm que perceber que esse ângulo aqui, ele é externo desse triângulo aqui, ó. Ó. Ele é o ângulo externo desse triângulo. E vocês conhecem essa medida e essa. É 38 e 37. Qual é a medida desse cara? A soma de 38 com 37. A mesma coisa esse aqui, ó. Ele é o ângulo externo desse triângulo aqui. E você tem essa medida e tem essa. É 42 e 30. Qual é a medida desse ângulo? 42 mais 30. Já achou os dois? Para achar aquele terceiro, é só fazer 180 menos a soma deles. Tá? Então, essa questão da estrelinha é só conseguir visualizar os triângulos certos. Beleza, pessoal? Na semana que vem, nós continuamos, né? Na quarta-feira, com a aula joinha. Uma boa noite para vocês. Obrigado por participarem. Um beijo. Fica com Deus.